Boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O manancial que estou gravando é do dia 4 de setembro de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em 2 Crônicas 20, no caso o capítulo 20 inteiro. Vamos então à leitura? Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos seus meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir,
que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Aqui no rodapé da minha Bíblia diz que Beraca significa louvor ou bênção. Vamos voltar aqui à leitura. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O final do reinado de Josafá. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Vai até aqui o capítulo 20 de 2 Crônicas. Vamos então agora à leitura do manancial que foi inspirada nessa passagem bíblica, nessa história do rei Josafá. E o autor desse manancial é o Rafael Abdala, com o título Reis também sentem medo. Abre aspas. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá, fecha aspas. O reino de Israel estava dividido, e Josafá reinava ao sul, em Judá. Moabitas e amonitas reuniram-se para entrar em guerra contra o reino do sul. Não era um pequeno exército, mas opressor sem medidas. O pavor estava mais próximo do que se imaginava. O medo fez parte da trajetória do 4º rei de Judá. Medo é um sentimento de extremos. Ao mesmo tempo em que se temos medo da morte, temos medo da vida. Temos tanto medo de não tentar quanto de arriscar. Receio de ir, receio de voltar. A vida não nos isenta de pavores, apenas cuida de mudar nossos temores. O que antes era medo do bicho-papão, hoje é medo do fracasso, da falência, decepção, solidão, guerra. Aprendi que nossos erros não mudam o modo como Deus nos vê, mas o modo como nós vemos a Deus. Digo isso porque, de vez em quando, tiramos nossos olhos do Pai e os direcionamos para o medo. Diante da iminência de morte, o 2º livro das Crônicas narra que Josafá reuniu o povo para buscar ao Senhor e pôs-se a orar.
Essa oração merecia relevância, sobretudo quando, no versículo 12, Josafá diz: Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Desculpe-me, mas é até bom saber que os reis também sentem medo. Essa narrativa bíblica me fez entender que a cura do medo não está nos nossos olhos, mas naquele para quem eles estão voltados. Não está na confiança que depositam em nós, mas em quem nós depositamos confiança. A cura do medo não está nos nossos olhos, mas naquele para quem eles estão voltados. Amém, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial. Esse manancial vem falando do medo, né? A história de Josafá, muito bom, muito linda a história, né? Como eles derrotaram o povo inimigo, né? O povo inimigo de Deus. E como foi louvando, né? Adorando ao Senhor, cantando louvores, não sabiam mais o que fazer. Eles não sabiam mais o que fazer diante, né, daquele medo, daquele pavor que eles estavam tendo, porque o exército era muito grande contra aquele povo, né, do rei Josafá. E o Senhor falou: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Né? Então essa fé, essa firmeza e obediência em Deus, então fez com que eles obtivessem a vitória, né? Há situações em que a gente não sabe o que fazer, né? E se a gente for tentar agir pelas nossas próprias forças ou agir pelo que eu acho que eu devo fazer assim ou assim, não, você não vai resolver, tá bom? Já vou adiantando. Então, assim, se a gente chega numa situação da qual a gente não sabe como resolver, nós precisamos ter fé, muita fé, e louvar ao Senhor, adorar, tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, adore ao Senhor. E Deus, ele faz o mover, mesmo a gente ali paradinho, mas mantendo firmes a nossa fé nele, né? E existem várias situações, né? Eu já passei por muitas situações em que eu não podia fazer nada, somente orar e confiar no Senhor, e Ele faz as coisas, ou Ele faz o mover que você fala: nossa, eu nem acreditava. E Deus faz. Ele faz muito mais, Ele faz além daquilo que você pensou, daquilo que você pediu, daquilo que você imaginava, porque Deus é Deus. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E eu não sei em que situações vocês se encontram hoje, mas pode ter fé, pode ficar firme, permaneça firme com o Senhor. Quando não há mais nada a fazer, o Senhor pode fazer tudo, tudo e muito mais do que você consegue imaginar, amém? Então, mantenham-se firmes, mantenham na fé em Cristo, que tudo vai bem. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Só não esqueça depois de agradecer sempre, né? Porque Deus é bom e a nossa alegria está em Cristo, e um coração alegre é um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e ainda fará por todos nós. Amém? E esse foi mais um manancial do dia 4 de setembro de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma ótima tarde.